momento, mas não perca a unção que está sendo derramada aqui hoje, nessa noite. Sabe quando você está com saudade do Pai? Saudade daquela visitação gostosa do Espírito. Aleluia! Essa noite a gente pôde experimentar um pouquinho do derramar de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A última vez que eu ministrei, na terça-feira, lá no Eldorado, a gente falou sobre o posicionamento da igreja. De uma igreja que ela não anda mais para conquistar membros, pessoas, encher salões, mas ela anda para dominar territórios. Então, uma igreja que tem visão, é muito propício para falar de reino, e é uma igreja que ela anda para pisar em territórios antes do inimigo e conquistar esses territórios. Na ocasião, eu tive, sempre quando a gente prega, a gente tem uma percepção do retorno que a gente tem do entendimento da pregação. E minha percepção foi muito assim: 3, 4 pessoas entenderam profundamente. Boa parte ficou em dúvida. E mais umas 2 ou 3 falaram: o que esse cara está falando? Que bobagem é essa? E às vezes a gente volta meio pensativo: Pai, o Senhor me deu aquela palavra, sabe? Aquilo fica ali, mas isso é bom porque Ele tem que ser glorificado e não o nosso ego. Aleluia, Deus. Aí a gente vê um derramar de Deus, um agir do Espírito na congregação, e a gente vê o próprio Espírito começando a alinhar a congregação para esse tempo que a igreja vai ter que estar de pé, espada desembainhada, lutando como uma igreja vencedora, dominando territórios antes das trevas, que serão dominados pela igreja para a glória do Senhor. Eu quero falar um pouco com você essa noite num texto muito conhecido que está em Números 22. Nós não vamos ler o texto todo, ele é grande, ele vai do 22 até o 25, mas é a história de Balaão. Quem conhece aqui a história do profeta Balaão, o homem da mula que falou com ele? Todo mundo lembrou? Então, amém. E eu queria trazer alguns aspectos dessa história, eu queria destravar 2 chaves das nossas vidas hoje, que eu creio que tem sido ainda um empecilho para que a igreja avance mais e domine mais territórios e trabalhe no estabelecimento do reino de Deus, que é o nosso propósito. Eu preciso da sua atenção. Essa palavra de hoje não é uma palavra motivacional, e eu tenho aprendido muito que a motivação não nos leva a muitos lugares. Quando você fala: eu preciso de motivação para fazer não sei o que, você não vai fazer. Você só realiza as coisas quando você tem um foco, quando você tem uma rota traçada e você tem um objetivo. Você faz porque você tem que fazer e atingir aquele objetivo. Diz que a motivação, ela libera no nosso cérebro uma droga natural do nosso corpo chamada dopamina, e ela traz aquela euforia momentânea, mas aquilo rapidamente se apaga. Dizem, quando as pessoas estão vendo esses vídeos curtos aí que estão na moda do TikTok, ele tem o mesmo efeito, ele começa a liberar dopamina, e a pessoa vai vendo, na hora que vê, passou horas, e aí passa aquele momento e tá aquele vazio, ela não atingiu objetivo nenhum, ela ficou apenas em frente a uma tela. E a motivação muitas vezes é assim na nossa vida. Eu comecei a analisar, ouvindo um especialista, um psicanalista falando sobre isso, sobre motivação. Falei: é verdade, para tudo que eu fiz na minha vida, que teve um começo, meio e fim bem sucedidos, a motivação não foi o combustível disso, foi um objetivo. Um objetivo de fazer uma faculdade de 5 anos. O objetivo era chegar no fim, era concluir com o menor tempo possível. E a forma de alcançar isso era estudar além das horas em sala,
de 2 a 3 horas por dia, de madrugada, e mais 8 horas no sábado, e mais 6 horas no domingo. Muitas pessoas da minha família na época perguntavam: como é que você consegue? Eu não consigo, eu faço porque eu tenho que fazer. E a gente vai falar sobre algumas coisas na vida do cristão que a gente tem que fazer porque tem que fazer, independente dessa palavra ser uma palavra motivacional, mas eu creio que é uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Na história de Balaão, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quem era Balaão e quem era Balaque? Porque vai nos dizer a Bíblia que o Balaão era um profeta, e a Bíblia vai falar que ele era um profeta do Senhor, com caixa alta, aí letra maiúscula. O que está no original ali é o nome de Deus, é Adonai, o de rei, Vav, rei. Então esse profeta era alguém que tinha conhecimento do Deus Criador, ele profetizava pela permissão e poder de Deus, ele não era um charlatão, e ele era reconhecido pelas suas profecias serem verdadeiras, porque obviamente, como elas saíam de Deus, elas tinham que ser verdadeiras. E Balaque é o rei que manda chamar esse profeta, esse Balaão, e fala assim, manda mensageiro a ele e fala: Balaão, eu vou te remunerar para que você amaldiçoe o povo de Israel. E por que Balaque tinha esse objetivo? Porque Israel ele tinha acabado de vencer uma guerra e ele ia passar entre os moabitas, no qual Balaque era rei. E eles se encheram de temor, falou: esse povo vai entrar, eles vão tomar tudo, eles vão devastar a nossa terra, e eu preciso de uma forma de detê-los, e eu sei que eles servem ao Deus Criador. Esse profeta também é um profeta do Deus Criador, logo, do alto, a única ajuda que eu posso receber é de alguém que tem conexão com o mesmo Deus deles. E é interessante que Balaque ele faz alianças com o rei dos midianitas. O texto vai nos dizer que ele vai até os anciãos dos midianitas, e essa ideia parte dessa reunião que ele tem ali com os midianitas. Uma segunda pergunta que a gente tem que fazer é: quem eram ou quem são os moabitas? Se você viesse no estudo bíblico, você já saberia. Só uma provocação para você vir amanhã. E os moabitas, antes da gente revelar quem é esse povo, eu quero te dizer os costumes dos povos de Moabe, a quem eles adoravam, uma entidade chamada Baal Peor. Baal significa Senhor ou poderoso, e Peor era o nome de uma pedra onde se adorava essa entidade. E na adoração a esse Deus envolvia um culto ritualístico regado de promiscuidade sexual e outras impurezas. Balaão, profeta de Adonai, a Bíblia vai nos testificar em número 22 que ele profetizava da parte de Adonai. Inclusive, o Balaão ele era conhecido como aquele que profetiza de olhos abertos. Ou seja, ele não precisava entrar em transe para profetizar, ele não precisava olhar borra de café, víscera de animais. Então ele profetizava de fato da parte de Adonai. E aqui eu quero lhe explicar um erro muito comum de alguns pregadores, que por vezes vão dizer que o primeiro e principal pecado de Balaão foi aceitar a oferta do rei dos Moabitas para poder fazer o quê? Profetizar ruína, profetizar maldição contra Israel. Mas não foi. Se você abrir aí em Números 22, capítulo 15, vai dizer assim: Balaque enviou príncipes outra vez em quantidade maior e de maior status que o primeiro grupo. Eles foram a Balaão e disseram: eis que Balaque, o filho de Tisipor, diz: por favor, não deixe que algo o impeça de vir a mim. Eu o recompensarei muito bem e farei tudo o que você me disser. Assim, por favor, venha e amaldiçoe esse povo por mim. Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me dê o seu palácio
repleto de prata e ouro, não posso ir além da palavra de Adonai, meu Deus, para fazer qualquer coisa, seja ela grande, seja pequena. Esse cara, ele profetizava da parte de Deus, ele conhecia o modo operante de Deus. Esse rei começa a insistir com Balaão, e cada vez enviando mais mensageiros, e a gente vai ter um texto intrigante, que Deus fala assim, eles foram, pernoitaram com ele, Deus fala, amanhã, se eles falarem para você ir, parte e vai. O mesmo texto vai nos dizer que Balaão parte, Deus coloca um anjo no caminho dele, a jumenta começa a se desviar, ele espanca a jumenta, vai para outro canto, o anjo cerca ela, até que Deus permite a jumenta falar, ela fala com ele, você está me espancando, mas tem um anjo colocado ali no caminho, e Balaão tem um diálogo com esse anjo. Alguns estudiosos, alguns rabinos vão dizer que na verdade aquilo ali foi um sonho, e que ele acordou depois daquele sonho com a ordem de Deus. O texto não vai deixar isso claro para a gente, mas é no mínimo um texto muito interessante e intrigante. Depois você lê na sua casa, está aqui dentro de Números 22. E eu acho interessante que até então o Balaão ele estava na dele, e aí o rei começa a assediar o Balaão, e começa a nascer uma semente no coração dele, que às vezes é uma semente que está plantada em nosso coração e a gente não se deu conta. Sobre esse primeiro pecado de Balaão que eu quero falar. Ele começa a ser politicamente correto, e ele começa a pensar assim: o rei desse povo está me oferecendo presentes, dinheiro, bens, para que eu amaldiçoe um outro povo que ameaça tomar o território deles. Por que deveria eu não fazer isso? O primeiro pecado de Balaão é não entender que Israel era sim um povo escolhido e separado por Deus para ser uma nação sacerdotal. Entenda que muito antissemitismo ainda ocorre nos dias de hoje. Balaão ele começa a insistir em amaldiçoar o povo escolhido de Deus. Ele aderiu ao politicamente correto, lhe pareceu bem desprezar que Deus escolheu um povo para se revelar à humanidade. O Balaão ele tinha uma luta interna e se recusava a entender que o povo de Israel foi sim povo escolhido de Deus. No meio cristão hoje a gente tem uma doutrina maldita que nasceu nos primórdios do catolicismo, no século IV, em que tudo que era do judeu não valia mais. Então, onde você lê Israel, você risca e põe igreja. Uma doutrina maldita chamada doutrina da substituição. E essa doutrina da substituição, ela coloca Deus como um Deus que não tem palavra, porque ele fez várias profecias a Israel. Todas as profecias envolvendo o reino, o milênio, falam de Israel. Fala que Jesus ele arrebata a igreja, ele volta, estabelece o seu reinado em Jerusalém. O profeta Isaías disse: de Jerusalém sairá a lei, a palavra de Israel sairá a lei, a palavra do Eterno de Jerusalém. E nós temos que destravar hoje essa chave e entender que nós estamos intimamente ligados com o povo de Israel. Por causa da rejeição deles, a graça nos alcançou. Aleluia. E isso é um plano divino que tem um desfecho nos últimos dias, no limiar das coisas, antes do estabelecimento do reino, para que Israel reconheça que ele, Jesus, é o Messias e é o Senhor. Nós temos estudado em nossos estudos bíblicos, vendo os apontamentos proféticos, e a gente consegue ver que hoje Jesus, Yeshua, Hamashiach, Jesus o Messias, ele está escondido de Israel, vestido de roupas romanas. Como é isso, Everton? Muitos anos de guerra, muitos anos de antissemitismo, muitos anos de política que se infiltrou
a partir do quarto século no catolicismo e destruiu todo o conceito de um Jesus judeu, da tribo de Judá, Messias e Rei de Israel. Eu gostaria de compartilhar com você. Deixa eu só olhar minha referência, eu não imprimi. Esse negócio fica travando, idade versus tecnologia, cada vez com mais dificuldade na tecnologia. Eu quero que você abra a sua Bíblia primeiro em Romanos 9. Permaneça no livro de Romanos, que depois a gente vai ler Romanos 11, tá? Eu quero que a gente leia esse texto com bastante cuidado e entendimento, porque esse texto vai ser chave para a gente entender qual a nossa posição, qual a posição de Israel no que tange a intercessão, ao entendimento da eleição e a visão da restauração. São três coisas que eu quero fechar nesse primeiro erro, primeiro pecado de Balaão, a posição de Israel. Deixa o pregador abrir a Bíblia aqui também, só um momento. A minha versão pode ter algumas diferenças, mas são sinônimos. Eu vou ler bem pausadamente, eu creio que você vai conseguir discernir da mesma forma. Diz assim: digo a verdade como alguém que pertence ao Messias, não minto, e também na minha consciência dá testemunho, governada pelo Espírito de Deus. Minha tristeza é tão grande, a dor do meu coração tão constante, que eu desejaria pôr-me sobre maldição de Deus. Na sua versão deve estar escrito anátema. Eu gostaria de ser anátema, ser maldito, e ser separado de Jesus, do Messias, se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue, o povo de Israel. Eles foram feitos filhos de Deus, a glória esteve com eles, as alianças lhe pertencem. Da mesma forma, a lei, aqui na minha versão vai dizer a outorga da Torá, ou seja, a lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e dele, no que tange, deles são os patriarcas. Deles são os patriarcas, e dele, nos respeito à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja Deus para sempre. Amém. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerado sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Por isso é que a promessa diz: no tempo devido virei a Sara e terá um filho. Quanto mais o caso de Raquel, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai, e antes deles terem nascido, ou de terem feito qualquer coisa, boa ou má, para que o plano de Deus permanecesse como uma questão de escolha soberana, independente das ações deles, mas dependente de Deus, aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isso concorda com a passagem que está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Por isso devemos dizer: é injusto Deus fazer isso? De jeito nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Vamos parar por aqui. O que Paulo, um judeu, que dá testemunho no Sinédrio, em Atos, ele diz: sou fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Ele está dizendo que ele se colocaria por maldição se isso revelasse o Messias aos seus irmãos judeus que ainda não tinham aceitado Jesus como Messias, mas que existe um plano de Deus para que a eleição e a adoção de filhos chegasse a nós, que parte pela rejeição desse povo.
mas que Deus de forma alguma ele desistiu do povo de Israel, de forma alguma ele desamparou Israel. Deus está acompanhando todo o cenário político, está vendo as forças se organizando novamente contra Israel. Tenha isso em mente. E aí eu peço você para a gente pular para o capítulo 11, que eu quero fechar essa linha de raciocínio e aí expor a visão e passar para o segundo pecado de Balaão. Todos estão comigo? Todo mundo está conseguindo entender até aqui? Amém? Diz assim: nesse caso, Deus não repudiou seu povo de jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou seu povo, a qual escolheu anteriormente, de antemão. Ou vocês não sabem o que está escrito, que diz respeito de Elias? Ele clamou a Deus contra Israel: Adonai, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que ficou e agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo aconteceu na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. Se pela graça ela não se baseia em obras legalistas, de outra forma a graça não seria mais graça. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra. Deus lhe deu, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, cilada e castigo, que seus olhos fiquem escuros para que não possam ver e suas costas fiquem encurvadas continuamente. Nesse caso digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, ou seja, nós, para provocar-lhes, o que está escrito aí? Pode falar, gente, não tem medo não. Ciúmes. Guarda isso. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que dos gentios lhe traz riquezas, quão maiores riquezas lhe trará Israel em sua plenitude. Entretanto, aos gentios dentre vocês digo isso, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Jesus significa a reconciliação do mundo, o que significaria o aceitarem? Seria ressurreição, seria vida entre os mortos. Se o pão oferecido com os primeiros frutos é santo, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, também são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou co-participante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. No verso 27, Paulo ele vai testificar do que eu falei aqui há pouco. Na verdade, eu testifiquei do que ele falou, né? Ele dirá assim: de Sião virá o Redentor, ele afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 20 e 21. Deixa eu te explicar uma coisa. Paulo vai explicar que nós éramos povo que não era povo, e Israel era um povo que era povo. Olha aí o pecado de Balaão. Ele não entendeu que aquele povo tinha uma missão sacerdotal. Ele achou que ele poderia proferir juízos contra Israel. Deus não permitiu, só saiu bênção da boca de Balaão. Uma delas é cantada até hoje na liturgia judaica, que é assim:
quão amáveis são as tendas de Jacó e seus tabernáculos, Israel. Você já deve ter ouvido. Está ali no texto de Números. Então Balaão ia lá, ele ia proferir maldição, saía a bênção. Ia proferir maldição, saía a bênção. E ele não estava conseguindo entender. E muitas vezes nós, como igreja, não estamos entendendo as nossas raízes. Entramos ano, saímos ano, e sequer oramos por Israel. Salmo 122, se eu não me engano, diz: orem pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, ó Israel. E talvez a gente não entenda porque a chave da prosperidade não virou. Muitos de nós apenas ouvimos e saímos repetindo: nós somos o Israel de Deus. Não. Ore pela reconciliação de Israel. Ore para que Israel seja revelado a esse Messias que nós servimos. Saiba que esse Messias que nós servimos é um Messias judeu, trazido dentro da semente de Abraão. E você também foi feito filho de Abraão, não pela circuncisão da carne, mas pela circuncisão do vosso coração. A Bíblia vai nos garantir que nós somos feitos descendência de Abraão. Não existe salvação se você não é filho de Abraão. E Paulo vai nos explicar que alguns galhos, alguns deles se perderam, não reconheceram o Messias. E Deus quis, por misericórdia, em um plano divino de salvação, pegar nós, a oliveira brava, e enxertar na oliveira boa. Mas ele ressalta: a raiz é Israel. A redenção que virá do alto, Jesus Cristo, estabelecerá seu reino em Israel. Nós reinaremos dali para as nações. Glória a Deus. No livro de Ezequiel, vai nos dizer que as nações peregrinarão até Israel para aprender sobre o Deus de Jacó. Nós ministraremos as nações sobre o Deus de Jacó, sobre os patriarcas, porque nós somos feitos um com o povo de Israel, no Messias Jesus. Amém? Esse é o primeiro pecado de Balaão, que a gente não deve incorrer nele. Destravar. O outro era aqui na frente, é mais fácil. O segundo pecado de Balaão, ele ocorre, e só que ele não está no texto de Números. Se você ler até Números 25, na terceira tentativa de amaldiçoar Israel, ele abençoa, vira para Balaque e fala assim: não tem jeito. E o texto termina assim: Balaque foi para sua casa e Balaão também tomou seu rumo. Então acabou. Só que a gente vai receber uma revelação no Novo Testamento a respeito do segundo pecado de Balaão. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13 e 14. Nós vamos ler. Esse texto ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia Menor, que eu creio que escatologicamente isso aponte para características da igreja de Cristo no mundo inteiro. Alguns teólogos vão defender que são fases da igreja. Eu creio que na verdade são características da igreja de Jesus espalhada pelo mundo. É até interessante esse texto, que ele já nos dá uma pista escatológica de onde vem o anticristo, que ele começa assim: conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então a gente tem que olhar onde ficava Éfeso e onde é hoje, para a gente saber de onde veio o anticristo. O trono de Satanás está ali. Isso é história para outro estudo. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Então
gente tem que olhar onde esse cara morreu também. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Opa! Segundo pecado de Balaão, que a gente não pode tropeçar. Se a gente voltar lá para Números 25, o início do texto diz assim: Israel permaneceu em Sitim, isso depois de Balaão ir embora. E lá o povo começou a se prostituir com as mulheres de Moabe. Essas mulheres convidavam o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses quando o povo comia e se prostrava diante desses deuses. Eita, pecado grande, hein? Não é pecadinho não, isso daí isso aí é pecadão. Eu quero que você abra também sua Bíblia na Epístola de Judas. Epístola de Judas. Esse não é Iscariotes não, tá, irmão? Fica tranquilo. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Diz assim. Todo mundo achou? Tá aí, é uma página só, tá? Antes de Apocalipse, tá vendo? E eu gosto de ajudar, você está entre Gênesis e Apocalipse. Segunda Reis, antes de Primeira Reis. Epístola de Judas. Diz assim: conheça as tuas obras e onde habitas, que é aonde está. Aliás, estou lendo desde Apocalipse de novo, desculpa. Diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Eles são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. E aqui acaba de ficar exposto o pecado de Balaão. Ele colocou armadilhas para o povo de Israel, depois de tentar amaldiçoar por 3 vezes e abençoar. Depois você lê as bênçãos de Balaão, ele fala até sobre o Messias, ele fala da vinda do Messias, e não conseguindo, ele desiste. Só que aquele prêmio oferecido estava no coração dele. E aí ele vira para Balaque e fala: olha, Balaque, Adonai não me permitiu, porém você tem mulheres que servem a essa entidade chamada Baal Peor, que é da fertilidade. Essas mulheres andam muito belas, têm um corpo bonito, usam roupas curtas, sensuais e provocantes. Fala para elas darem uma descida ali no acampamento de Israel, e ele causa uma divisão sensual. Os homens começam a se relacionar com essas mulheres, e depois de conquistados, elas dizem: olha, mas para ter relação com a gente tem que adorar a divindade que a gente adora. Os caras começam a subir para aquela montanha e começam a participar de rituais com aquelas mulheres. Não foi apenas a fornicação, que por si só traz muita maldição, mas foi também a idolatria, a
através da concupiscência dos olhos. Ele colocou armadilhas ao povo de Deus. Balaão, ele foi muito astuto em fazer isso para receber o prêmio dele. E aí você fala, mas ele não era um profeta de Deus. Estão trazendo para os nossos dias. Eu quero te dizer, não basta você ser profeta, você tem que ter Torá, você tem que ter palavra, você tem que entender disso aqui. O seu espírito tem que estar encharcado da palavra e ministrado ao seu coração através do Espírito de Deus. O teu dom não te levará a praticar atos de justiça perante o Senhor, mas essa palavra, ministrada ao teu espírito, ela fará você atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus. E onde isso se aplica nos nossos dias? Talvez você se pergunte. Tem pelo menos 2 décadas, irmãos, que eu estou na congregação, que eu estou no meio do povo de Deus. Fiquei fora da presença de Deus uns 8 anos da minha vida, talvez por aí, 7, 8. Mas o restante, desde criança, eu tive congregava com meus pais. Está ali o garoto que era meu vizinho, ele lembra. E a gente estava sempre sendo ensinado ali na palavra e vivendo o dia a dia da congregação. Meu pai era líder. E nessas décadas, ano após ano, eu vi casos de adultério dentro da igreja. Eu vi líderes renomados nacionalmente caírem em desgraça, e ao invés de alcançarem o arrependimento, eles fizeram disso sua doutrina. Foram pregar aos 4 ventos que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, que tudo que está aqui foi anulado, que Israel não tem mais importância e que a graça é algo assim, porta larga, é banal. Isso é mentira. Muitas pessoas têm chegado para mim agora: o Heber, você viu Priscila Alcântara? Eu não conheço, quer dizer, por fora, só canto as músicas antigas. Aí Roberta me mostrou alguns vídeos e tal. A menina estava lá outro dia louvando a Deus. Agora vou seguir minha carreira pop. Fez um vídeo lá que é como se Deus assim aparecesse para ela uma luz, fala assim: eu quero conversar com você. Aparece uma luz, ela olha para a luz e fala assim: não, com você eu já conversei. Aí ela se vira com um cara dentro de uma sala com um contrato para ela assinar. Escarnecendo. Caíram no pecado de Balaão. E você fala: a culpa é só dessa garota? Não, sabe de quem é a culpa? De quem idolatrou ela. Quando ela chegava em alguma congregação, parava-se o culto, acabava o mover do Espírito para tirar foto. Isso é idolatria. Quantas vezes a gente idolatra A ou B? Conheço pessoas que viajam quilômetros, dias, para colocar a cabeça debaixo da mão de alguém, mas não honram o seu pastor local, não fazem parte da vida em congregação. Já vi muita coisa. Já vi mulheres causarem divisões sensuais dentro da congregação. Já vi. Roupas, sabe, irmão, parece uma pregação legalista, mas entenda, não é. Tem amor do Espírito nisso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje a gente ouve um discurso de meu corpo, minhas regras. E quando chegar no reino e Jesus olhar no olho e falar assim: meu reino, minhas regras. A gente anda conforme a palavra. A gente não anda apenas movido pelo Espírito da profecia. A gente usufrui do Espírito de Deus para edificar a igreja em profecia, mas o nosso alicerce, ele é palavra. Glória a Deus. Não vou me delongar, queria apenas te munir de mais algumas informações. Esse pessoal de Moab, isso também você saberia se estivesse vindo no estudo bíblico. Amanhã vai lotar. Eles são fruto de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha. Aliás, sua filha e Ló.
Elas embebedaram o pai por 2 dias. Uma se deitou com o pai, no outro dia a outra. Dali nasceram 2 homens que deram origem aos povos moabitas e amonitas. E deixa eu te contar uma coisa. Os moabitas, eu já te falei que eles adoravam essa entidade, que é uma entidade voltada para fertilidade. Isso fala de divisão sensual, isso fala de fornicação, isso fala de adultério. E os amonitas adoravam nada mais, nada menos com a entidade chamada Moloque. Quem já ouviu falar de Moloque? O nome no original é Moleque. Pesado. Essa entidade, uma estátua, ora feita como um forno de barro, ora feita de bronze, tinha o ventre aberto, e no seu ventre ardia uma fornalha, onde reis se prostravam perante ela, pegavam os seus primogênitos e lançavam ao fogo. Nós temos visto o cenário político mundial, não vou nem dizer nacional, partidos e pessoas defendendo bandeiras feministas, abortistas. A igreja não pode se calar perante isso. Isso também é o pecado de Balaão, a qual Jesus odeia. Muito tem ouvido a política, a igreja não pode se meter em política. A política é podre, ela é podre porque os profetas que têm palavra, que têm Torá, não estão na política. Nós deveríamos estar lá. Nós deveríamos ocupar os mais altos cargos dessa nação. Nós somos estagiários do reino do Messias. Ou a promessa de comer o melhor dessa terra foi revogada? Deus está nesse tempo levantando uma igreja que ela se posiciona contra esses pecados. Ela ama o pecador, mas ela não admite o pecado no meio da congregação. Você vem do jeito que você está, mas aqui Deus vai te libertar. Mas aqui Deus vai te lavar. Ele vai te remir no sangue daquele que fez um sacrifício eterno, cujo sangue de animal não conseguiu resolver o problema. O sangue de um justo resolveu o problema de todos os pecadores, do qual eu sou o maior. Pode acreditar nisso. Mais uma vez a gente liberta, a gente não ocorre mais no pecado de Balaão. Chegou o tempo dos jovens da igreja se posicionarem. Chegou o tempo da igreja ter mais jovens, e jovens que mantêm a posição, que não tem medo de ser criticado pelo mundo, que não tem medo de ouvir: olha a sua roupa, é decente, por quê? Qual o problema? Qual o problema? Eu não sirvo ao Deus que você serve, querido. Chegou a hora das jovens na igreja dizer: o meu Deus, o meu Jesus, Ele me trata como uma princesa. E dos jovens homens dizerem: o meu Deus, Ele me trata como um príncipe, como um homem, como aquele que assentará no meio dos príncipes para falar as coisas do eterno. É esse o alinhamento profético para esses tempos. Não é uma palavra motivacional, eu sei, não é. Mas é uma palavra que tem um foco. Esse alinhamento profético, no final dele, tem um destino, que é salvação, que é habitar com o Senhor, que é reinar sobre as nações. A palavra do reino, ela tem um objetivo. E quando a gente tem um objetivo, a gente persegue esse objetivo. Eu acho que até no seu status, pastor, se você quer fazer, como é que é a frase? Algo que nunca fez. Esqueceu? Não, tinha lá, antiga lá no seu estado. Se você quer obter algo que nunca teve, faça algo que você nunca fez. Isso parece motivacional, mas é muito racional. Não tem como você atingir um objetivo se você não traça metas. Eu tenho notado falta. As igrejas no fim do ano faziam aquela lista, né? Quais são os meus objetivos para esse ano?
Projeto de vida, exato. E o interessante é até você fazer para 5 anos. Qual que é o meu objetivo em 5 anos? Qual que é o meu objetivo para esse ano, para eu alcançar minha meta daqui 5? Empresas trabalham muito com isso. E por muito eu já até critiquei aquele negócio, que besteira, ficar escrevendo, Deus vai ficar lendo cartinha, sabe, meu coração, bobeira. Mas sabe de uma coisa, aquilo era bom para a gente, não é Deus que precisa daquilo não, somos nós. A gente traçar objetivos, mas que os nossos objetivos principais sejam traçados no reino. Eu tenho dito ao Senhor, Deus, eu estou cuidando das coisas do reino, cuida das minhas coisas. Deus sabe de tudo que eu preciso, Ele sabe que eu preciso ter trabalho dos meus clientes. Tem aparecido trabalho de onde eu menos espero. Esse sábado eu acabou a bateria. Esse sábado... tem outro aqui. Esse sábado eu falei ao Senhor, não vou trabalhar, eu vou tirar o sábado, vou guardar meu sábado. E bastante serviço acumulado. E eu já tinha feito esse propósito. Na sexta-feira, a Roberta agora assim está mais pro final da gestação, aí fica mais inchada às vezes. Ela falou, vão na sexta, porque domingo eu vou dar uma descansada, e meu irmão falou que vai vir aqui, vamos, tá bom. E aí no final do culto passou e falou assim, você ministra domingo. Eu falei, é convite ou intimação? Ele foi intimação. Eu falei, então tá bom. Eu ia trabalhar hoje, adiantando algumas coisas em casa. Eu falei, Senhor, eu vou te ofertar mais um dia. Vou trabalhar, não, vou te ofertar mais um dia. Eu estou cuidando das coisas do teu reino, cuida das minhas coisas. Estou te falando, agora é motivacional. É para te motivar, mas com um objetivo. Começa a falar para Deus, Senhor, eu vou cuidar das coisas do teu reino. Eu vou sair, eu vou falar da tua palavra, vou falar do seu amor, da tua graça que me tirou do pecado, me tirou de uma vida abominável e me trouxe para a luz. Eu vou falar com meus vizinhos, eu vou falar com meus parentes. Eu vou viver a realidade do reino. Eu não vou ser mais uma pessoa de domingo em domingo, sexta-feira em sexta-feira, culto em culto. Mas tem mais, igreja, tem mais. É tempo da gente andar com água assim, ó, acima da cabeça, igual o profeta. Começa lá no tornozelo, mas a gente tem que avançar de fase. A água tem que subir e o rio do Espírito tem que levar a gente. Amém? Quem quer que esse rio do Espírito inunda a sua vida, a sua casa e te leve a lugares altos em Deus? Eu quero. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Até quando nós vamos tolerar a doutrina de Balaão? Até quando vamos esperar sentado os próximos avanços das trevas? A promessa de Jesus feita a Pedro e estendida obviamente à igreja, porque ele estava falando da edificação de uma igreja sobre um fundamento, uma palavra que é muito deturpada, né? Pedro, tu és pedra, está errada a tradução ali. Ele fez um trocadilho, como um bom judeu. Pedro, tu és pedra, Kefas, rima com pedra, pedregulho. Só que antes ele tinha falado com Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, foi o meu Espírito. Pedro, tu é pedras, e sobre esse fundamento, não é o fundamento da pedra, querido, é o fundamento da revelação do Espírito. Eu edificarei a minha igreja. E a promessa que ecoa da boca do Messias Jesus pela eternidade até os dias de hoje é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a igreja resistindo ao avanço do inferno, é a igreja avançando contra o inferno. Eu disse profeticamente há alguns domingos que dias difíceis virão na nação. Vocês irão presenciar isso. Dias que a gente vai perguntar, e agora, Senhor? Mas Ele está no controle. E é nesse tempo que a igreja tem que se levantar como guerreira, avançar sobre as portas do inferno e demarcar território. Falar, nós conhecemos as nossas origens. Eu sou filho de Abraão segundo a fé. Eu fui circuncidado em meu coração, de acordo com o sacrifício de Jesus. Eu sou participante da raiz. Eu oro pela paz em Jerusalém e eu sou próspero. E eu caminho e enfrento as forças do inferno.
Amém? Glória a Deus, coloque-se de pé. Vamos orar, Deus seja louvado, a Ele na honra, a Ele na glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Eu vou fazer uma oração. Se tiver alguém em nosso meio que ainda não tenha confessado Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, ou que esteja desviado dos caminhos de Deus, eu não quero te fazer um convite, eu quero te fazer uma intimação a vir aqui e entregar sua vida para Jesus. Não há mais tempo. Amém? Amém. Senhor, nós te adoramos porque Tu és digno. Nós te adoramos porque o Senhor trouxe algumas chaves em nosso espírito hoje, para que a gente possa virar essas chaves na eternidade e caminhar com propósito, Pai. Nós já entendemos que nós somos a igreja que estabelecerá o reino. Nós já entendemos o nosso propósito, Pai, de caminhar dentro da realidade do reino, Pai. Reveste-nos, Senhor, de autoridade. Reveste-nos do poder do alto, Pai. E que nessa semana ainda a gente possa experimentar que as portas do inferno não prevalecem contra a nossa casa, não prevalecem contra a nossa vida, porque nós somos a Tua igreja e ela não prevalece contra a Tua igreja, Pai. Incendeia, Pai, homens e mulheres nessa congregação, e eles serão como tochas incendiárias nesse bairro, nessa cidade, nessa nação e até os confins da terra, Pai. Nós cremos na Tua promessa. Espírito Santo de Deus, que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Se tiver alguém em nosso meio que foi tocado por essa palavra, Pai, traga até aqui à frente, que a gente possa orar e que salvação haja nessa casa hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Alguém? Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Fala glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Fala, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Fala assim, as portas do inferno, As portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Fala assim, o qual eu pertenço. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Quem entendeu a mensagem, fala glória a Deus. Glória a Deus. Que você venha ter entendido mesmo, para que Deus ele possa trabalhar em nossas vidas de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus, amém? Eu quero também convidar os irmãos a nós honrarmos a Deus. Você que tem condições e você ama honrar a Deus, eu quero convidar você a pegar na tua mão, pega na tua mão o teu voto dessa vez. Eu estou com o meu dízimo a honrar a Deus. Pega aí na tua mão. Vamos orar em todos os ofertantes, dizimistas da casa do Senhor e pedir ao Senhor que possa estar ministrando o coração da igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus, no nome de Jesus, nós oramos em favor da vida de cada ofertante, cada dizimista da tua casa. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar, meu Pai, venha prosperar a vida deste irmão, a vida dessa irmã, no nome de Jesus. Que ele possa, meu Pai, fazer a diferença, meu Pai, porque o Senhor é bom, Pai, a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor venha, meu Pai, realizar o sobrenatural no nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar e vem honrar ao Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus e não há outro. Deus é fiel.